Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Terça-feira, lição 2, diversidade e os dons do mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 e 11. Vamos primeiramente ao versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, se você buscar aqui no nosso canal, você vai perceber que segunda-feira passada nós também falamos um pouco disso, que há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito é que opera em todos os crentes, que opera em todos os membros da igreja. Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, isso reforça que nem todos os crentes possuem todos os dons. E isso nos implica em reconhecermos que necessitamos do dom de Deus manifestado na vida de outro crente, de outro membro do corpo de Cristo. Então, a Bíblia, por exemplo, ela nos fala de muitos dons espirituais. Não quer dizer que aquela lista de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, são 9 somente os dons espirituais. Isso é um equívoco, né? Ou seja, não há como descrevermos, dimensionarmos e limitarmos a ação de Deus, de Jesus, do seu Espírito. Então, os dons que estão descritos na Bíblia são aqueles que ele nos revelou, que nós conhecemos, que estão atuantes. Mas não há como, de fato, limitarmos a grandeza da manifestação do poder de Deus. Então, nós temos, por exemplo, aqui, eu destaquei, são 4 listas. Nós temos uma lista em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Nós temos uma lista em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Nós temos uma lista em 1 Coríntios 12, 28 ao 30. Nós temos uma lista em Efésios 4 e 11. E nós temos outra pequena lista em 1 Pedro 4, 11. Então nós temos aí as referências que listam alguns dons espirituais. Então se você quer anotar, é só voltar o vídeo e anotar e ler aí na sua Bíblia. Você vai perceber que muitos dons, eles se repetem. Então, Paulo, Pedro, eles acabam repetindo o mesmo dom em suas listas. Portanto, eu destaquei aqui os dons que não se repetem. Aí, desta forma, nós vamos saber quantos dons espirituais estão listados na Bíblia Sagrada para o nosso conhecimento, para o nosso estudo. Lembrando que, como nós já falamos, há dons de serviço, há dons ministeriais e há dons espirituais. Então, na lista de Romanos 12, 6 e 8, eu destaco aí o dom de ministério, que é aquele dom de servir, de diaconia. Depois se destaca o dom do ensino, o ensinar. E esse pode ser exercido tanto pelo ministério da igreja, que tem os obreiros oficiais, como também pela membresia, pelos irmãos da igreja. Professor de escola dominical, o professor de alguma faculdade teológica, que não necessariamente precisa ser obreiro, entende? Nós temos também o dom de exortar, que é o dom de consolar, o dom de incentivar, de motivar os irmãos através da palavra de Deus. E aí nós temos também tanto exercido pelo ministério, como pelos irmãos da igreja. Nós temos também o dom de repartir, que é o dom de doar. A pessoa tem uma capacitação de Deus de forma espiritual, além, vamos dizer assim, algo que não há como simplesmente algo natural, mas ela tem o dom de repartir, o dom de se compadecer com o próximo e de não medir esforço nenhum para compartilhar aquilo que ela tem. Nós temos o dom também de presidir, e esse dom de presidir é o dom de governos, que pode ser exercido tanto pelo ministério da igreja,
como também pela membresia. Em qual sentido? Na liderança dos departamentos da igreja, na liderança do círculo de oração, na liderança dos varões, na liderança dos adolescentes, das crianças, dos jovens. Então, são aqueles irmãos que são dotados do dom de presidir para auxiliar o ministério da igreja no crescimento do reino de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Também tem o dom de misericórdia, que são atos de bondade movidos por compaixão. Então, enquanto repartir, fala de repartir os bens materiais que a pessoa possui, o dom da misericórdia fala daquela pessoa que é capacitada por Deus, né? Então, que não é algo simplesmente natural, que se compadece de uma pessoa de tal forma que ela não consegue ficar indiferente. Então, ela de alguma forma, ainda que não tenha bens materiais, mas ela se envolve para ajudar o necessitado, aquela pessoa que está carente, precisando de ajuda. Então nós temos aí principalmente aqui, esses que eu destaquei, o dom de serviço, o dom que a pessoa é capacitada por Deus para auxiliar, para ajudar a outras pessoas. Depois nós temos outra classe, que essa é a mais conhecida, que é 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, que são chamados os dons espirituais ou dons carismáticos. É aqueles que manifestam o poder de Deus. Então nós temos aí a palavra da sabedoria, palavra da ciência, dons de curar, a fé também, né? Operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Depois nós temos também aí 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, você pode reparar que todos esses dons que aí estão descritos, nós já falamos deles nessas listas que já mencionamos. Por exemplo, quando o apóstolo fala aí no versículo 28 sobre milagres, aqui podemos destacar curas e operações de maravilhas, já foi falado. Quando ele diz aqui socorros, aqui entra também o dom de repartir e o dom de misericórdia. Quando ele fala em governos, isso ele fala do dom de presidir e de administrar. Então essa lista de 1 Coríntios 12, 28 ao 30, ela já foi mencionada. Ah, mas e o dom do apóstolo, do profeta? Aí nós vamos agora para Efésios 4, 11, que esses são também os muito conhecidos, né? Que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses aqui exclusivamente são exercidos pelos oficiais da igreja, obreiros oficiais da igreja. Enquanto os outros dons, a pessoa tem o dom e pode exercitar esse dom. Isso pode ser tanto o obreiro oficial da igreja como o membro. Agora, em especial, e quando eu falo membro, pode ser tanto irmão do sexo masculino como do sexo feminino, tanto homem como mulher, como irmão e irmãs. Já Efésios 4 e 11 são os dons ministeriais, os dons oficiais da igreja. Então só podem ser exercidos pelos homens, pelos irmãos do sexo masculino. Então são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E depois nós temos uma lista em 1 Pedro 4 e 11, que ele diz aí, se alguém falar, aí nós temos aí o dom de profecia. Quando ele diz dom de administração, de administrar, entra também presidir e governos. Então, você pode voltar esse vídeo e conferir todos os que eu mencionei. Então, você vai reparar que listados sem repetição, nós temos cerca de 20 dons espirituais. Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.